liberta os oprimidos. Quem é semelhante ao Deus de olhos como fogo, cabelos como a neve, seu rosto brilha mais que o sol. Oh, brilha mais que o sol. Quem é semelhante ao Deus que cura os enfermos, que ressuscita os mortos, liberta os oprimidos? Quem é semelhante ao Deus de olhos como
poderoso, poderoso. Quem é como nosso Deus? Tu és o mesmo pra sempre. Oh, e quem é como nosso Deus? E quem é como nosso Deus? Os ídolos das nações nada são, nada são. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem boca, mas não falam. E tornam-se como eles, aqueles que os adoram. Oh, sim. Mas o Senhor, o nosso Deus, está nos céus, exaltado no trono inabalável. Oh, acima de principados e potestades e poderes do universo, Ele está e Ele permanece para sempre. Permanece para sempre. Permanece para sempre. Oh, Jesus, 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 diga Jesus, Jesus, levante o nome Jesus, 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 diga este nome Jesus, quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Poderoso, poderoso pra salvar. Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso pra salvar. Poderoso, poderoso. Abre os nossos olhos pra te ver, Senhor. Abre os nossos ouvidos pra te ouvir, Senhor. Ó, vem, ó, vem. Espírito de Deus, revela-nos Jesus. Revela-nos a beleza do Filho. Jesus, ungido de Deus, escolhido para reinar sobre a terra. Abre os nossos olhos, Senhor, abre os olhos desta geração, Senhor. O livro de Juízes nos diz em um certo ponto que surgiu uma geração logo após que os anciãos morreram. Os anciãos de Israel, Josué, Caleb, todos aqueles que entraram na terra, que viram as maravilhas do Senhor no deserto. A Bíblia nos diz que os anciãos morreram e que surgiu uma geração que não conhecia o Senhor e nem as obras do Senhor. E a consequência disso, a consequência da falta de paternidade naqueles dias, porque é responsabilidade dos pais contarem para os filhos, e não apenas contarem, mas exercitarem a fé dos filhos.
e dizerem para os filhos: olha, sem o Senhor nós nada somos. Você não é nada sem Jesus. Sem a presença deste Deus, não vale nada estar na terra que mana leite e mel. Não vale a pena estar numa terra de bênçãos sem a presença. O céu só é céu por causa da presença. A presença de Jesus, o Pai, o Filho, o Espírito que é santo. E surgiu uma geração depois daquela que não conhecia o Senhor e nem as obras que o Senhor tinha feito. E por causa disso, eles correram atrás dos ídolos das nações que estavam em volta de Israel. Eles se perderam no meio da idolatria que já estava rolando naquele lugar. Eles absorveram a cultura daquele lugar. E a cultura, muitas vezes, ela é tão influenciada pelo mal, por aquilo que é mal. E Israel então começou a ser... Deus começou a permitir que eles fossem aprisionados pelos seus inimigos. Israel começou a ser presa na mão dos seus inimigos. E aí, quando eles eram presa na mão dos inimigos, eles então se rendiam ao Senhor. Diziam: Senhor, socorre-nos, socorre-nos. Queridos, quem sabe você não é alguém que simplesmente clama ao Senhor na hora do socorro. É claro que todos nós fazemos isso. Mas quem sabe você não é alguém que corre para Deus só na hora do pânico, só na hora da tribulação, na hora da luta, na hora da dor. Eu vou te dizer que existe mais. Existe mais. Há um Deus que é real, há um Deus que é verdadeiro e que quer viver com a gente todos os dias na vida comum. Queridos, vocês vão sair daqui e vocês vão voltar para a vida comum, onde não tem palco, onde não tem luzes, onde não tem o seu músico, o seu ministro de louvor na frente dirigindo louvor para você, onde na maioria das vezes não tem trilha sonora, mas sabe, o Espírito Santo de Deus está presente e Ele quer fazer parte. Ele quer fazer parte de cada pedacinho da sua vida. Mesmo aqueles que você considera indignos, mesmo os quartos escuros da sua alma que você tenta esconder de Deus. Diz: Deus, aqui não. Deus, aqui não precisa. Deus, aqui eu não quero mostrar. Queridos, Ele não se envergonha de ser chamado de nosso Deus. E Ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e Ele é justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Jesus não é uma historinha que os seus pais contaram. Jesus é um homem de verdade, está sentado à direita de Deus Pai. Agora mesmo tem um homem assentado nos céus e Ele nos representa diante do Pai. Ele é totalmente Deus, totalmente homem. Ele nos representa diante de Deus. Filhinhos, diz o apóstolo João, eu peço, rogo a vocês que não pequem, mas se vocês pecarem, nós temos um advogado diante de Deus Pai, Jesus Cristo, homem, totalmente Deus. Fecha seus olhos por um instante, levanta suas mãos ao Senhor. Comece a pedir: Espírito de Deus, revela-me Jesus nesta noite. Revela-me a beleza do Filho nesta noite, o Filho de Deus, ungido para reinar sobre as nações. Enche-me de Ti nesta noite, Senhor. Enche-me de Ti nesta noite, Senhor.
Enche o meu coração de expectativa pela tua presença, de amor pela tua presença, de zelo pela presença do Senhor, zelo pela tua palavra, zelo pelo lugar secreto, zelo pela intimidade contigo. Enche o meu coração com santo zelo pela tua presença, Senhor. Eu não quero me perder de ti, eu não quero correr atrás de ídolos desta geração, mas eu quero ser totalmente teu, Jesus. Somente teu, Senhor. Somente teu, Jesus. Somente teu, Senhor. Somente teu, Senhor. Somente teu, Jesus. Faz-nos santos como o Senhor é santo. Faz-nos ser santos como o Senhor é santo. Captura os nossos corações para ti, Senhor. Faz-nos amar a tua vinda, Senhor, mais do que as coisas deste mundo. Tudo passará, tudo passará, tudo vai passar, querido. Tudo vai passar, mas as palavras do Senhor permanecem para sempre. Tudo passará, os céus e a terra passarão, o mundo e a sua glória passarão, mas as palavras do Senhor permanecem para sempre. E é sobre esta palavra que eu e você precisamos construir a nossa vida, dia após dia, após dia, após dia, após dia, dia após dia, dia após dia. No livro de Apocalipse, no capítulo 5, ouve-se uma voz dizendo: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Quem é digno de reinar sobre a terra? Quem é digno de tomar o título de posse do planeta Terra? E João começa a chorar porque ninguém é encontrado digno. Ninguém é digno de reinar. Nenhum homem é capaz de ter poder sem se corromper. Ninguém é digno de confiança, por melhor que seja. Ninguém consegue resolver o caos do planeta Terra. Mas essa voz que falou com João no início diz: não chora, João, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. E ele é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos. Ele é digno de reinar sobre a terra. Querido, Jesus é totalmente fiel e você pode confiar nele. Você pode confiar nele. Eu olho para vocês, eu tenho vontade de pegar muitos de vocês no colo como filhos e filhas. Você ainda vai ter muitas decepções, talvez, com pessoas, com situações e circunstâncias, mas deixa eu te dizer uma coisa: Jesus continua sendo fiel e você pode confiar nele totalmente, totalmente, totalmente. Jesus continua sendo fiel e você pode confiar nele totalmente, querido. Você pode confiar nele totalmente. Ele não vai frustrar você, ele não vai deixar você, ele não vai mentir para você. As suas palavras jamais cairão por terra, porque ele não é como seres humanos caídos. Ele é santo, ele é santo, ele é totalmente santo. Eu convido você a olhar para ele. Os que olharam para ele foram iluminados e os seus rostos jamais sofrerão confusão, jamais serão confundidos. Levanta suas mãos a Jesus hoje à noite. Adore a ele com as suas palavras nessa noite.